Sou um filho amado de Deus, vencendo nas áreas da sexualidade, da procrastinação, da codependência impositiva, do orgulho, do medo, da rejeição, da insegurança e da religiosidade. Meu nome é Assir. Nós estamos chegando à terceira mensagem da série Um Novo Amanhecer. Na primeira mensagem, nós fomos despertados por Deus a liberar o nosso potencial. Aprendemos que esse potencial ele é ativado quando nós experimentamos um relacionamento profundo com o Senhor. Na quinta-feira, na segunda mensagem, nós fomos desafiados por Deus a assumir, a tomar posse do nosso destino. E hoje, na terceira mensagem dessa série, nós seremos desafiados por Deus a romper com os nossos limites. A romper os nossos limites para experimentar na nossa vida um novo amanhecer. E eu quero começar essa mensagem com algumas perguntas. Em algum momento da sua vida você já pensou em desistir? Você sabe de fato quais são os seus limites? Você já precisou abortar alguns sonhos na sua vida por causa das suas limitações? Eu quero que você entenda nessa manhã que as suas limitações, elas revelam onde o poder de Deus quer repousar. Por trás dos seus limites estão as suas maiores conquistas. Então, se você se sente alguém limitado, prepare-se para conquistar. Se você se sente alguém sem condições, prepare-se, porque Deus fará de você um conquistador. Se você acha que você não pode nada, Deus está aqui nessa manhã para dizer que você pode sim. Porque é Ele quem opera através da sua vida. Deus é o Deus que nos faz romper os limites. Deus é o Deus que faz algo na nossa vida completamente diferente daquilo que nós planejamos ou projetamos. Geralmente nós planejamos e projetamos algo para a nossa vida de acordo com os limites que nós temos. Deus projeta a nossa vida para além dos limites que nós temos. Porque Ele é um Deus que opera no sobrenatural. Então não deixe que as suas experiências passadas o impeçam de vivenciar o melhor momento da sua vida. Quando Paulo orou ao Senhor por 3 vezes, para que Ele lhe tirasse o espinho da sua carne, o Senhor respondeu o seguinte: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aleluia! O poder de Deus só pode ser aperfeiçoado em nós na fraqueza. Deus não tem problema com as nossas fraquezas, de jeito nenhum. Ele sabe de todas elas, porque foi Ele quem nos fez. É uma grande virtude quando nós reconhecemos as nossas limitações. Mas as nossas limitações revelam a nossa necessidade de Deus e não a nossa estação final. Por isso que é importante reconhecer as limitações, porque elas nos fazem entender de verdade quem nós somos e quem Deus é. Vai dizer assim: você é alguém que precisa depender de alguém que é maior do que você. As nossas limitações nos ensinam que nós precisamos de algo que é maior do que nós, para que possamos romper com os limites. Por trás das suas fraquezas está a sua melhor versão. Portanto, abra os seus olhos espirituais e observe que Deus lhe deu algo sem limites. Se você permitir que os seus olhos espirituais sejam abertos nessa manhã, você vai conseguir enxergar que a sua vida foi criada para além dos seus limites. Se não existem limites nos céus, também não existem limites na sua vida, porque a sua vida é influenciada pelo céu.
Os seus limites são um convite para o sobrenatural de Deus sobre a sua vida. Portanto, se você chegou aqui nessa manhã desanimado, parado, angustiado, estacionado por causa dos seus limites, eu quero dizer que a sua vida nessa manhã é um convite para a ação sobrenatural de Deus. Deus tem algo para além dos seus limites nessa manhã. Deus tem algo para além dos seus limites na sua vida toda. Vai começar de hoje e você vai começar a romper com os seus limites e experimentar algo que você nunca experimentou na sua vida. Deus o criou com os seus limites, para que quando você chegasse neles, você descobrisse o quanto você precisa dele para romper e viver a vida plena e abundante que ele tem para você. Então, de acordo com a palavra de Deus, o que você precisa fazer para romper os seus limites nessa manhã? Quantos querem romper limites aqui nessa manhã? Quantos? Aleluia! Então vamos aprender com a palavra de Deus como nós podemos romper com os limites. Para romper os seus limites, encontre coragem em Deus para avançar. A experiência aí de Moisés, e diz o texto que Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. Deus está ministrando aqui nessa manhã, dizendo a você: fique tranquilo, encontre coragem em mim, e você nunca mais vai ver esses egípcios que perseguem você. Quais são os egípcios que estão perseguindo a sua vida? Quais são os egípcios que estão determinando os limites da sua vida? Quais são os egípcios que estão paralisando a sua vida? Você conhece esses egípcios, mas hoje Deus está dizendo que se você encontrar força nele, que se você encontrar coragem nele, você nunca mais verá os egípcios que estão atrás de você. O contexto diz que o exército de Faraó começa uma perseguição implacável ao povo de Israel logo após a sua libertação do cativeiro. E o exército de Faraó então alcançou o povo quando esse povo estava acampado à beira-mar, perto de Piairote. O povo ficou sem saída. À frente do povo havia um mar impossível de ser ultrapassado. O povo olhou para um lado e para o outro, montanhas impossíveis de serem escaladas. E olhou para trás e viu um exército impossível de ser derrotado. Não havia mais solução para aquele povo. O povo estava sem saída. A limitação de Moisés naquele momento era a perseguição do povo de Israel e à sua frente o Mar Vermelho. Duas coisas estavam impedindo Moisés e o povo de avançarem: o exército que vinha atrás e o mar que estava à sua frente. Entretanto, Moisés encontrou coragem em Deus para avançar e disse ao povo: fiquem firmes, coragem. Esses egípcios que estão vindo aí atrás, nós nunca mais vamos ver esses egípcios. Ainda que as coisas não tivessem acontecido ainda, Moisés já estava profetizando sobre o povo: nós vamos chegar a um lugar onde Deus prometeu que nós vamos chegar. Embora existam limites, embora exista exército, embora exista o mar, se Deus falou que nós vamos chegar e ponto final. É Ele quem nos dá coragem. Meu querido, não sei se é exército egípcio, eu não sei o que está aí na sua vida impedindo você de avançar, eu não sei o que paralisou você, mas se Deus disse que você vai chegar num lugar, você vai chegar, se você encontrar força nele agora de manhã. Moisés não se intimidou diante de um decreto de derrota, mas ele encheu o seu coração de coragem em Deus para seguir adiante. Alguém disse que o medo eterniza a dor de um passado escravizador, mas somente a coragem pode conectá-lo ao seu destino. O nosso passado escravizador, ele só causa dor. Só causa dor. Enquanto você não resolve, ele só causa dor. Mas a coragem é a única que pode conectar-nos ao nosso destino, ao destino traçado de Deus para a vida de cada um de nós.
Sem coragem, você simplesmente vai acumular uma coleção de boas ideias. Sem coragem, você vai apenas colecionar arrependimentos. Portanto, diante das suas limitações, o desafio que nós temos aqui nessa manhã é de encher o nosso coração de coragem. A coragem que nós encontramos em Deus para continuar avançando, apesar dos ventos contrários, apesar das dificuldades, apesar das lutas, apesar das limitações. Deus trouxe você aqui nessa manhã para dizer a você: eu encho o seu coração de coragem. Mas você precisa receber isso. O que paralisa você não é a perseguição dos egípcios, mas é o medo. Por isso que Deus dispensa a nós coragem. Coragem. Saiba que em Deus os seus inimigos o impulsionam para o seu milagre. Em Deus os seus inimigos o impulsionam para o sobrenatural. Veja o que aconteceu com o povo de Israel nesse episódio que nós lemos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca, com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite. O que aconteceu? As águas se dividiram. Verso 28. As águas voltaram e encobriram os seus carros de guerra. Agora já está falando a respeito do exército de Faraó e os seus cavaleiros. Todo o exército do Faraó que havia perseguido os israelitas mar adentro. Olha o que diz o texto: ninguém sobreviveu. Ninguém sobreviveu. Se Deus já disse a você que você vai chegar no lugar que Ele quer, você só precisa da coragem que Ele te dá. E os seus inimigos vão morrer pelo caminho. Se Deus tiver que abrir o mar, Ele vai abrir o mar. Não duvide do poder de Deus para romper os seus limites. Quando Deus promete, Ele cumpre. Mas a nossa parte no processo é encher o nosso coração de coragem. Da coragem que Deus dá para romper limites que aos nossos olhos nós não conseguimos vencer. Deus está nessa manhã dizendo para você: você pode, você vai conhecer, você vai conseguir. Eu libero para você uma palavra de coragem nessa manhã. Muitas vezes nós não conseguimos romper limites porque nós temos medo de encarar novos desafios. Nós temos medo de pisar em terreno estranho. Temos medo de dar um salto no escuro. Mas só estaremos aptos a receber algo diferente do Senhor se estivermos aptos a fazer coisas que nós nunca fizemos na nossa vida. Antes do mar abrir, Deus disse: erga a vara. Você pode ainda não estar vendo o mar se abrindo, mas Deus já pediu para você erguer a vara. Deus já pediu para você fazer a sua parte. A sua parte é confiar nele, é confiar que Ele está enchendo o seu coração de coragem para você ver coisas que você nunca viu, para você experimentar coisas que você nunca experimentou, para você avançar, romper os seus limites, deixar de ser um murmurador e ser alguém que vai celebrar as vitórias do Senhor na sua vida. Quando a gente não rompe os nossos limites, nós nos tornamos murmuradores, gente que só reclama, gente que só tem coisa para reclamar. Aqueles que rompem os seus limites, que encontram coragem em Deus, que pisam no sobrenatural, eles só têm motivos para celebrar, porque reconhecem quem é Deus sobre a vida dele. Nessa manhã Deus está enchendo o seu coração de coragem para você deixar essa vida medíocre, pacata, e viver algo que você nunca viveu. Encontre coragem em Deus para avançar
e não haverá exército inimigo, não haverá mar, montanha e nem qualquer outra coisa que o impedirá de viver um novo amanhecer em sua vida, porque estou certo de que nada pode deter alguém que encontra coragem em Deus para avançar. Em segundo lugar, o que a palavra de Deus nos ensina nessa manhã? Para romper os seus limites, creia nas promessas de Deus para a sua vida. A gente dizendo aí que não há mais promessas de Deus sobre a nossa vida. Graças a Deus, porque eu não fico com a palavra dessas pessoas, eu fico com aquilo que a Bíblia me ensina. Deus continua trazendo promessas para a minha vida. É aquele que promete e cumpre. Mas eu preciso crer nessas promessas do Senhor. Como a pastora pregou aqui na quinta-feira, as promessas do Senhor são sementes que nunca morrem. Nunca morrem. Creia nisso. Se Deus prometeu, isso nunca vai morrer na sua vida, a não ser que você mesmo seja o coveiro da promessa de Deus. A não ser que você mesmo esteja jogando terra sobre a promessa de Deus e dizendo assim: Deus não faz mais, Deus não age mais, Deus não faz mais nada. Isso mesmo, continue jogando terra sobre as promessas de Deus e você nunca vai romper os seus limites. Deus está chamando você para crer, ainda que você não veja. Quando Ele chamou Abraão, Ele disse assim: Abraão, sai da tua terra, meu filho, do meio dos seus parentes, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Abraão não ficou dizendo para o Senhor assim: mas o que o Senhor quer com isso aí? O que o Senhor quer, Deus? Como é que é esse negócio aí? Como é que... Não, Abraão, ele simplesmente saiu. Porque Abraão cria na promessa de Deus sobre a vida dele. Abraão foi quem foi. Rompeu limites. Porque ele sabia que aquele que havia prometido era fiel para cumprir. Disse também Deus a Abraão: de agora em diante sua mulher já não se chamará Sarai, seu nome será Sara. Eu a abençoarei, e também por meio dela darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei, e dela procederão nações e reis de povos. Deus fez uma outra promessa a Abraão. Além de dizer a Abraão que ele deveria sair da sua terra, do meio do seu povo, e ir para uma terra que ele iria mostrar. Naquela mesma promessa, Deus disse que faria dele uma grande nação. Mas Deus faz uma segunda promessa, diz assim: Abraão e Sara, preparem-se, porque Sara vai engravidar. Mas Abraão já era velho, já estava aposentado nessa perspectiva. E Sara era estéril. Diante dos olhos humanos, não havia nenhuma possibilidade da promessa de Deus se cumprir. Mas o interessante é que diante dos olhos de Deus, aquela promessa já estava cumprida. Porque quando Deus diz que vai fazer, Ele já fez. Pode ser que diante dos seus olhos a promessa de Deus ainda não esteja cumprida. Mas diante dos olhos de Deus, ela já aconteceu. Você só precisa chegar no lugar onde Deus determinou que você vai chegar para receber aquilo que Ele já fez. Que Deus fantástico! Quando Deus liberar uma palavra sobre a sua vida, creia que Ele já fez. Que Ele já fez. Não é que Ele vai fazer. Ele já fez. Você só precisa chegar lá. Os limites de Abraão estavam na enfermidade da sua esposa. Ela era estéril. Então Deus transformou a esterilidade de uma mulher em um terreno fértil para o nascimento de nações. Deus pode transformar qualquer esterilidade aqui nessa manhã em alguma coisa que vai alcançar nações. Às vezes o seu ventre ainda está estéril porque você quer o seu filho para você.
Deus quer liberar a esterilidade do seu ventre para que seu filho seja alguém que vai impactar as nações. Talvez você esteja estéril no seu trabalho, porque você só quer ganhar dinheiro. Mas Deus quer liberar uma unção nova sobre a esterilidade do seu trabalho, para que você possa impactar a realidade do seu trabalho e de muitos lugares por onde você passar. É promessa de Deus sobre a sua vida. Se trabalhamos, a promessa de Deus. Se estamos em família, a promessa de Deus. Se estamos no contexto de igreja, a promessa de Deus. Se aguardamos alguém no ventre, é porque é promessa de Deus. E nós precisamos crer que as promessas de Deus são algo que chegam para a nossa vida, não para que nós sejamos glorificados, mas para que a glória dele se manifeste. Porque quando as promessas são cumpridas, logo nós identificamos que não fomos nós no processo, mas só alguém como Deus para realizar algo tão sobrenatural. Qual foi a promessa que Deus lhe deu, que você não está levando a sério? Entenda que onde Deus toca, a vida floresce. No céu não existe estação, sempre é tempo de colheita. Isso a gente pode observar no livro de Apocalipse, diz o texto. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro, no meio da rua principal da cidade. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que dá 12 colheitas, dando fruto todos os meses. As folhas da árvore servem para a cura das nações. Aleluia. As promessas de Deus para a sua vida, elas não são uma possibilidade, elas são uma realidade. Se você está pensando que promessas de Deus são uma possibilidade, você está completamente fora do plano de Deus para a sua vida. As promessas dele não são uma possibilidade. Ah, será que vai acontecer? Não. As promessas de Deus são uma realidade. Você só precisa tomar posse. Quando Deus fala, já aconteceu. Por isso, persiga as promessas de Deus para a sua vida. Recuse trocar as coisas de Deus por qualquer coisa. É impressionante como nós temos uma capacidade de trocar aquilo que Deus quer fazer na nossa vida por coisas insignificantes. É incrível como nós conseguimos nos liberar de qualquer compromisso com o Senhor, em prol de algo que vai continuar fazendo a nossa vida viver uma vida escassa. O pastor contou a experiência dele aqui. Você continua vivendo escassez porque você quer. Porque o meu Deus não é Deus de escassez. É um Deus de céus abertos. Ele não é Deus de escassez. Mas pare um pouquinho e pense, por que a sua vida está tão escassa? Por que a sua vida está tão limitada? Por quê? Porque talvez o seu compromisso seja com pessoas, talvez o seu compromisso seja com o ministério, seu compromisso seja lá com o seu trabalho, seu compromisso primeiro precisa ser com Deus. É Ele em primeiro lugar. E Ele vai dar sabedoria a você, para você agir em todas as outras áreas da sua vida. Rompa primeiro com o Senhor, para que Ele o ajude a romper com quaisquer outras coisas na sua vida. A gente quer romper em tudo primeiro, para depois romper no espiritual. Rompa no espiritual. Creia nas promessas de Deus para a sua vida com relação às coisas espirituais que Ele quer infundir no seu coração. Rompa no espiritual. O material vai chegar, o familiar vai chegar, o profissional vai chegar. Porque Ele é um Deus que quando começa a fazer nos limites do sobrenatural, nada mais o impede de fazer em quaisquer outras áreas da nossa vida. Bill Johnson disse que a promessa de Deus não é uma moeda mágica para ganharmos dinheiro à vontade. É um convite para participarmos de um processo.
promessas Deus lhe deu, e você as jogou fora, por não acreditar que um dia elas se tornariam uma realidade, por causa das suas limitações. Onde estão as promessas que Deus lhe fez? Onde estão as promessas que Deus lhe fez? Você só será capaz de romper os seus limites se acreditar nas promessas de Deus para a sua vida. Mas saiba que toda promessa envolve um processo. E aí então você precisa aplicar fé e estar disposto a envolver-se no processo de Deus para romper os seus limites e viver um novo amanhecer. Deus trabalha com processos. O problema é que nós nos impacientamos diante dos processos de Deus na nossa vida. Deus não tem pressa. Ele tem um processo para cada um de nós. Sua enfermidade pode ser um processo de Deus. A luta que você está vivendo aí agora pode ser um processo de Deus. O seu desemprego pode ser um processo de Deus. Eu não sei qual é o processo de Deus na sua vida, mas eu sei que Deus não desperdiça nenhum sofrimento. E se Ele não desperdiça nenhum sofrimento, é porque dentro desse sofrimento Ele tem um processo. E Ele está dizendo a você, meu filho, o processo é difícil, o processo está doloroso, mas no final desse processo você vai romper. Você vai romper limites, porque a única coisa que eu peço para você é que você creia que eu tenho uma promessa liberada sobre a sua vida. Por isso é que eu preciso de um processo com você, porque eu preciso que você creia. Pastor, não está acontecendo, continue crendo. Pastor, está demorando, continue crendo. Continue crendo, porque se Deus liberou a promessa, e se você for fiel a Ele até o fim do processo, Deus vai cumprir aquilo que Ele prometeu, porque Ele é um Deus que não mente. Que Deus fantástico, extraordinário. Pastor, suas últimas mensagens você pregou 20, 30 minutos, aguenta firme aí. Tem 4 massas esperando vocês ali fora. Hoje é dia de romper limites. Terceiro lugar, para romper os seus limites. Isso aqui é fantástico. Tome posse da sua verdadeira identidade em Deus. Um dos maiores problemas dos crentes desse tempo é que eles não sabem quem eles são em Deus. E por isso não rompem limites. Olha que texto fantástico. Seu nome é Jacó. Palavras de Deus. Mas você não será mais chamado Jacó. Seu nome será Israel. Assim lhe deu o nome de Israel. Qual foi o nome que os pais desse jovem aí deram a ele? Jacó. Você sabe o que significa Jacó? Enganador. Seus pais declararam em sua infância algo terrível sobre a sua vida. Quando pegaram aquele bebê no colo, disseram assim: meu filho, você vai ser um enganador. Quais foram as palavras que você liberou sobre o seu filho quando ele nasceu? Quais foram as palavras que os seus pais liberaram sobre você quando você nasceu? Isso tem muita importância na nossa vida. E de fato, Jacó se tornou um enganador, principalmente com relação ao seu irmão. Mas interessante que Deus, Ele transforma realidades a partir do momento em que nós tomamos posse da nossa identidade nele.
Quando nós nos tornamos filhos de Deus através de Cristo Jesus, Ele nos dá a opção de mudar a nossa história de vida. De dizer assim, o meu passado ficou para trás, ele é só uma história. A minha vida nova começa aqui. Deus tem algo novo para mim. Então, se você chegou aqui nessa manhã com um decreto de derrota sobre a sua vida, Deus está dizendo a você, meu filho, tome posse da sua nova identidade. Você é um filho amado meu. Você é meu filho amado. Filho amado meu. E eu posso mudar a realidade da sua vida. Aliás, só eu posso mudar. Você não pode, mas eu posso. Jacó era enganador, mas Israel já não era mais. Por isso que foi necessário que Deus desse uma nova identidade àquele homem, para que ele pudesse ser pai das 12 tribos, e para que a pessoa de Cristo Jesus viesse a este mundo, e para que o Evangelho de Cristo Jesus chegasse até nós, e a nossa identidade também fosse mudada, para uma identidade do céu. Você tem uma identidade terrena, mas quando você entrega a sua vida para Jesus, você passa a ter uma identidade no céu. É essa identidade que Deus quer que você tome posse nessa manhã. Uma vez eu conversava com um pastor, e a gente estava falando sobre as realidades do céu. E alguns perguntavam assim, rapaz, e como é que vai ser no céu? Será que a gente vai se reconhecer? Como é que é? Poxa, será que eu vou ver o George lá? Eu vou reconhecer como George, né? Cabeçudinho, joelhinho grosso, né? Será que vai ser lá? Aí ele virou para mim e falou assim, rapaz, como vai ser eu não sei. Eu sei que no lugar onde Deus habita não há identidades secretas. Eu falei, tá bom demais. Pastor, eu não sei nem quem são meus pais. Mas nessa manhã Deus está dando uma nova identidade para você. Eu sou seu pai. Sua mãe desprezou você, eu estou aqui. Seu pai desprezou você, eu estou aqui. Seus amigos desprezaram você, eu estou aqui. Porque eu quero ver você, filho, rompendo limites. Você é pai e você é mãe. Danilo está crescendo. Você e Magna têm sonhos incríveis para Danilo. Vocês querem ver o Danilo rompendo, não é verdade? Rompendo. Gente, imagina Deus poderoso, olhando para nós, os seus filhos, e vendo assim, eu quero ver os meus filhos rompendo. Hilton, eu quero ver você rompendo. Hilton, meu Deus, Lívia, rompendo. Brunão, rompendo. Eu quero ver vocês rompendo. E como Deus fica feliz de ver os seus filhos rompendo. Filhos que tomam posse da identidade nele. O nome Israel significa Deus prevalece. Olha que diferença. Você pode ter sido um enganador, mas Deus nessa manhã está dizendo para você que Ele vai prevalecer na sua vida. A identidade, ela prevalece em relação ao rótulo que nós recebemos. E alguém disse que o pior não é ouvir uma mentira, mas é aplicar fé sobre ela. Qual foi a mentira que disseram ao seu respeito que você está acreditando que ela é verdade? Você não vai conseguir. Você não vai dar para nada. A sua identidade remonta à sua origem. A nossa origem é em Deus. A identidade tem a ver com as raízes. Você precisa compreender profundamente quem você é. O que lhe mantém de pé são as suas raízes. O vento bate de um lado, bate de outro, vem tempestade, mas não derruba a árvore, porque ela tem as suas raízes profundas. Portanto, o que empodera você para romper os seus limites e vencer é a sua identidade em Deus. Você é filho amado de Deus para romper limites. É isso que faz você romper e nada mais. Não é o que disseram a seu respeito no passado, mas é o que o Deus diz a seu respeito no presente. Você não é aquilo que os seus pais lhe disseram na infância. Você não é o que as pessoas ao seu redor falam de você. Você não é o rótulo que colocaram em você.
Você é um filho amado de Deus, um filho escolhido, um filho capacitado por Ele para romper os seus limites. A Bíblia diz: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram da descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. De Deus. De Deus. Aos que creram, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Filhos de Deus. O que dizem a seu respeito não combina com o que Deus diz sobre você. A sua verdadeira identidade não vem da terra, vem do céu. E enquanto você não tomar posse da sua verdadeira identidade em Deus, você não conseguirá romper os seus limites e viver um novo amanhecer. Em último lugar, para romper os seus limites, deixe Deus transformar suas impossibilidades em milagres. Deixe Deus transformar suas impossibilidades em milagres. Paulo, escrevendo aos Romanos, disse assim: pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele. Porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Para Jesus, o impossível era a morte, mas Deus o ressuscitou dos mortos. Deus transformou a impossibilidade em um milagre. Ele fez isso com o seu próprio filho. E a Bíblia está repleta de homens e mulheres fadados ao fracasso por causa das suas limitações. Mas foram homens e mulheres que romperam os seus limites porque permitiram Deus transformar suas impossibilidades em milagres. Ao leproso, Jesus disse: seja purificado. E imediatamente o leproso ficou livre da sua lepra. Ao paralítico, Jesus disse: levante-se, pegue a sua maca e vá para a sua casa. E aquele paralítico ficou curado. À mulher cananeia, Jesus disse: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E a filha daquela mulher foi curada. Ao cego Bartimeu, Jesus disse: vá, a sua fé o curou. E imediatamente ele recuperou a sua visão. Para Lázaro, Jesus disse: Lázaro, vem para fora. E Lázaro ressuscitou. A maioria desses homens e mulheres era desprezada e rotulada pela sociedade de então. Eram homens e mulheres improváveis, homens e mulheres cheios de limitações, homens e mulheres com problemas e lutas iguais aos problemas e lutas que também nós vivemos. Mas foram homens e mulheres que romperam os seus limites porque deixaram Deus transformar suas impossibilidades em milagres. Se você está aqui nessa manhã, é porque você está trazendo diante do Senhor uma impossibilidade, para Ele transformar essa impossibilidade em um milagre. Saia daqui hoje com o seu milagre. Não saia daqui mais com a impossibilidade. Deixa aos pés do Senhor toda a impossibilidade, porque toda impossibilidade aos pés de Jesus se torna um milagre. Não coloque um ponto final,
onde Deus colocou uma vírgula. Não desista, meu querido, ainda que pareça o fim. Não entregue os pontos por causa das suas limitações e das suas impossibilidades, porque Deus é especialista em transformar impossibilidades em milagres. Você quer experimentar um novo tempo? Um novo amanhecer? Então, meu filho, libere o seu potencial, assuma o seu destino e rompa os seus limites. Deus tem coisas extraordinárias e sobrenaturais para fazer em sua vida e através da sua vida. Se você abortou sonhos e projetos por causa das suas limitações, se você está paralisado por causa dos rótulos que colocaram na sua vida, se você não consegue avançar em nenhuma área da sua vida por causa das suas fraquezas, é exatamente esse o ambiente onde Deus adora trabalhar. Deus adora trabalhar nas coisas improváveis. Deus adora trabalhar nas impossibilidades. Você é um terreno fértil nessa manhã para os milagres de Deus. Ele o convida nessa manhã a romper de uma vez por todas os seus limites e viver definitivamente as realidades do céu na terra. Porque para romper limites, Deus o convida a encontrar coragem nele para avançar. Deus o convida a crer nas suas promessas para a sua vida. Deus o convida a tomar posse da sua verdadeira identidade em Deus. Deus o convida a deixá-lo trabalhar nas suas impossibilidades para transformá-las em milagres. Sou um filho amado de Deus, vencendo nas áreas da sexualidade, da procrastinação, da codependência impositiva, do orgulho, do medo, da rejeição, da insegurança e da religiosidade. Meu nome é Assir. De acordo com esse histórico aqui, eu poderia me conformar com uma vida improvável. Eu poderia me conformar em ser alguém que Deus não sonhou que eu fosse. Olhando para essas áreas que eu estou vencendo, se eu me conformasse com elas, eu nunca romperia os meus limites. Eu sei que Deus está me ajudando no processo. Ele tem colocado pessoas ao meu lado para me ajudarem também nesse processo. Mas eu quero dizer a vocês que apesar de vencer em tantas áreas, de ser um improvável, de haver tantas impossibilidades, eu tenho rompido limites. Deus me fez chegar a lugares que eu nunca imaginaria que eu chegasse, porque eu me propus a confiar na sua promessa, independente daquilo que disseram ao meu respeito, independente de quem eu sou, de quem eu fui, daquilo que fizeram comigo, daquilo que eu fiz com as pessoas. Deus me trouxe a lugares maravilhosos, e eu quero continuar pisando em lugares que eu nunca pisei, rompendo limites, porque eu quero continuar crendo que Deus tem algo maior e melhor para mim a cada dia. E se você crer que você pode romper limites nessa manhã, deixe o seu lugar e venha aqui à frente, porque se eu tivesse aí eu já estaria aqui, porque Deus tem algo sobrenatural para fazer na sua vida. É hoje o dia em que você vai começar a romper limites como nunca na sua vida. Deus é maravilhoso. Ele trouxe você aqui nessa manhã para dizer assim: você pode, meu filho, você consegue, eu estou contigo, eu não te largo, eu tenho algo extraordinário para a sua vida. Você pode dizer assim: pastor, eu não posso porque eu não sei falar. Deus usou Moisés, um gago, para libertar o povo dele do cativeiro egípcio. Pastor, eu não posso porque o exército que está à minha frente é muito poderoso. Deus usou um Gideão, com poucos homens, com 300 homens, para derrotar um exército enorme.
Deus usou um rei, Josafá, que disse assim: Senhor, eu não posso, eu não tenho condições de vencer esse exército. Não sei nem quais são as estratégias do Senhor para a minha vida, mas os meus olhos estão postos em Ti. Eu vou romper limites, eu vou romper limites. Então não há nenhuma justificativa para Deus não fazer de você um conquistador. Não há nenhuma justificativa sua que o impeça de viver coisas sobrenaturais de Deus. Não há nenhuma justificativa humana que o impeça de romper limites e de se tornar aquilo que Deus sonhou que você fosse. Deus quer te levar a lugares que você nunca foi. Deus quer fazer você experimentar coisas que você nunca experimentou. Você não é aquilo que disseram sobre você. Você é aquilo que Deus está dizendo a você, que nessa manhã você é filho amado. E eu quero te levar, filho amado, a experimentar coisas que você nunca experimentou. Nessa manhã, Deus está dizendo assim: eu tenho céus abertos sobre a sua vida. E nós vamos adorar a Deus. E vamos cantar essa verdade nessa manhã. Senhor, que os céus fechados se abram. E que possamos ver o mover do Senhor entre nós. Aleluia, fique em pé. Vamos adorar ao Senhor. E vamos pedir ao Senhor que abra os céus sobre a nossa vida, para que possamos romper os limites, experimentar um novo amanhecer e receber do Senhor tudo aquilo que Ele já preparou para nós.